Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E no nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre relação com a família morando no exterior. Ups! Vamos falar sobre coisa polêmica? Vamos! Eu tava olhando os últimos 18 episódios e a gente tocou em vários assuntos super importantes para você que mora fora do Brasil. Porém, eu senti que estava faltando falar de um tópico, né? Que é sobre família. E tanta coisa vai e circula em volta da nossa família original, família do Brasil, né? Quando a gente mora fora, quanta coisa, problema, desafio, culpa, sentimentos envolvidos com esse fato. Então aí eu peguei o quê? Fiz aqui uma lista de algumas coisas que eu mais escuto em sessão de você, mulher expatriada. Essa culpa de estar morando longe, nesse alívio, né? De também estar morando longe, ver como que o sentimento fica dual. Quem aí já não sentiu, né? Ai, Joyce, quer saber? Eu tenho alívio por estar morando longe da minha família, eu tenho um alívio por não ter a obrigação de ir nos eventos ou de estar o tempo todo lá, porque a minha desculpa é o quê? Eu moro longe, eu moro fora. Mas aí, ao mesmo tempo, essa mesma questão vem o oposto, né? O se sentir mal, se sentir culpada, se sentir devendo, se sentir responsável por estar morando fora. E aí, quando a família está passando por um desafio, quando a família está até celebrando, se sentir mal também por não estar lá. E aí, como é que a gente vive, né? Porque o sentimento fica dual disso daí. Como lidar com tudo isso? E não tem como a gente falar sobre essas relações familiares sem dizer da presença na ausência. O que é isso? Porque a gente tem sim uma questão de ausência física ali com os nossos familiares. Porém, será que não dá para ser presente mesmo na ausência física? E eu sei que isso é um grande desafio. Na verdade, é claro que com a ajuda da internet, das mídias sociais, vem ajudando a lidar com esse desafio. Então, esse obstáculo de estar distante, mas conseguir estar presente, não precisa ser mais através de carta, por exemplo, como tinha que ser no passado, não é mesmo? Ou comprar aqueles cartões, né, que eram o olho da cara, o cartão para ligação, e você conseguia falar ali 30 minutos, uma hora. Eu me lembro de ter uma amiga no meu trabalho, que isso morando lá em São Paulo, né? Isso há uns 14 anos atrás, que eu já tô aqui há 12, isso, no escritório, e ela tinha morado dos 18 até uns 20 e poucos, uns 5 anos nos Estados Unidos. E ela disse que para entrar em contato com a família dela, ela precisava comprar um cartão telefônico, que era super caro, né? Não vou conseguir dar em valores de hoje quanto que era, mas só assim ela conseguiria ser presente. Então, ligando uma vez por mês, que era muito caro esse cartão, e falando por uma hora ou 30 minutos ali com a mãe dela. Você vê, era assim que ela conseguia ser presente na ausência. Agora, hoje em dia, em 2025, eu tenho certeza que você tem várias ferramentas para estar presente com a sua família, utilizando aí da internet. Então, a gente consegue falar em tempo real no WhatsApp, consegue ligar, consegue fazer ligação de vídeo, tudo isso. Mas aí a gente coloca aqui um negócio bem importante. Não quer dizer que você está ali todo dia falando com a sua família que você tem uma relação profunda com eles, que você tem uma conexão. Porque conexão é diferente de estar ali o tempo todo. Do mesmo jeito que existe presença na ausência física, também existe ausência na presença física. Sacou? Eu sei que acaba sendo um truquezinho ali, ó, meio tricky em relação às palavras, mas a estar conectado, se sentir pertencente à sua família, vai muito além da presença física. Vai muito além de você manter o contato conversando com a sua família. Entende? É por isso que eu entendo que morar fora
dá a sensação de que a gente que está devendo, que foi você que decidiu sair do Brasil, que é você, então, a responsável por manter o contato. Ou que, então se eu ligar todo dia, esse sentimento vai passar, ou eu vou estar presente, ou eu vou continuar pertencendo à minha família. E isso não é real, mulher. Isso não é real. Porque a gente está falando aqui de muito mais do que contato, mas sim conexão e pertencimento. Certo? Faz sentido aí? Mulher, lembrando aqui que aqui eu falo sozinha, então tem duas formas de você colaborar aqui. Você dando coraçõezinhos, deixando seu comentário. Mesmo se você tá assistindo, escutando no gravado, eu vejo isso daí. Inclusive lá na plataforma do Spotify, eu olho e respondo cada comentário pessoalmente. Certo? Muito bom. E não esquece de comentar com as amigas, de compartilhar com as amigas aqui sobre o nosso Instagram da Mulher Expatriada e o nosso podcast Expatriada na Terapia, porque é daqui que a gente fala dos assuntos que te interessam, Quando eu tava pensando, né, no penúltimo tema da nossa temporada de podcasts semanais, eu pensei muito sobre que em todos esses episódios, o quanto que eu escutei, tanto no Instagram quanto no podcast, mulheres dizendo, meu Deus, eu achava que isso só acontecia comigo. E trouxe uma luz aí para que ela não estava sozinha, que isso não acontece, não é uma experiência individual, e sim que todas nós que moramos fora do Brasil já passamos por situações semelhantes e parecidas. É claro que tem gente que é um ponto fora da curva que fala, eu nunca senti nada disso. Ok, parabéns, você é privilegiada, abençoada, seja o que for que você quer chamar disso, porém, né, vamos lembrar que essas questões são mais comuns do que a gente imagina. Você morar fora, é claro que vai trazer gatilhos aí de situações muito parecidas entre uma mulher que mora fora do Brasil e outra. E é por isso que eu criei essa comunidade da mulher expatriada fora do Brasil. Porque aqui a gente se entende, mulher. Aqui a gente se entende. E eu não podia deixar de colocar esse assunto em pauta, que é com relação às relações familiares. E é por isso que o tema da semana é esse. Sabe? Uma coisa muito importante que eu queria citar em relações familiares é a relação de pai, mãe e irmãos. Isso vem muito em sessão mulheres com questões muito similares por morar fora, como que fica essa relação com pai, mãe e irmãos. E aí vou dar alguns exemplos aqui que eu mais escuto. E você vai me contando aqui qual que é o teu, tá certo? Qual que é o seu desafio? É mais com seu pai? É mais com sua mãe? E olha só, primeiro, independente se você tá morando fora do Brasil ou não, você teria questões familiares a serem elaboradas e trabalhadas, tá certo? Não tem como a gente evitar o trauma. A gente vive e cresce através do trauma. Percebe? Sabe o que isso quer dizer? Que não tem como a gente poupar a dor, poupar, né, o trauma. E aí me faz lembrar de conversas que eu tive com alguns amigos, colegas, falando com relação à criação de filhos. Que, eu quero fazer meu filho feliz, eu quero poupá-lo de sentir dor, sofrimento. E aí eu te digo, não tem como. Não tem como. Não tem como. Assim como você cresceu através do trauma, as crianças também vão crescer através do trauma. E quando você olha, é diferente o sofrer e o sentir dor. O sofrer e o fazer um esforço. Percebe? Vão pensando aí e sentindo. Vamos se hidratar? Vamos, juntas. Tá bebendo água, mulher? Vamos beber água. Bem pra pele, né? Bom pra tudo. Você fica aí com dor de cabeça? Talvez é que você não tá bebendo água. Pele ruim? Talvez você não tá bebendo água.
falta de disposição, dormindo mal, né? Seu período menstrual tá horrível ali, ó. Vamos beber água? Vamos se hidratar. Muito bom. Voltando. E aí, olhando para questões dos traumas, então o que eu quero dizer? Que mesmo que você não tivesse morando fora do Brasil, que você ia ter desafios sim com relação à família. E porque muitas vezes você, mulher que mora fora do Brasil, acha que é sua culpa. É porque você escolheu morar fora que a sua relação com sua mãe tá ruim. Ou é porque você escolheu morar fora que a relação com seu pai tá ruim. Ou que a sua relação com seu irmão tá inexistente. E aí eu te digo, não necessariamente. Vamos olhar para isso? Muitas vezes o pai, ele nunca foi presente. E aí quando você vai morar fora, esse pai começa a cobrar. E por conta de você não estar muito claro e sentir que, nossa, mas fui eu que escolhi estar longe, então realmente agora a culpa é minha. Ou por conta desse distanciamento, quantas vezes eu escuto em consultório que, meu pai não me liga, fala que eu tenho que ligar, mas eu ligo ou mando mensagem, ele só responde sim, não, talvez, só responde com figurinha. E aí, como é que se relaciona dessa forma? Sabe? Relações, elas são uma troca. Mesmo com o seu pai ou a sua mãe, tá certo, o filho, ele vai atrás dos pais. Só que uma relação precisa de duas pessoas. Então, se só você vai atrás, se a pessoa só fala sim, não, talvez, e manda uma figurinha, concorda que você tá fazendo sua parte. Então fique em paz no seu coração. Mas aí, Joyce, quer dizer que eu tô liberada? Eu posso não mandar mensagem mais nenhuma? Ó. E se o que o seu pai pode dar é só a mensagem da figurinha? Tu aceita? E se nesse momento de vida a única forma que seu pai consegue se relacionar é atender o telefone, né, e só concordar? Ou a sua mãe te ligar, mas só para falar de problema? Você aceita isso? E quando eu digo se aceita, não quer dizer que você não tem que colocar limites. Afinal, eu vou falar uma frase que minhas clientes amam. Seu ouvido não é pinico, né? Então, assim, você pode fazer um filtro. Tudo bem, tudo que sua mãe tem pra te dar é fazer reclamação no telefone? Beleza. Mas aí você só vai escutar reclamação infinito? Não, tu pode colocar o limite. Seja um limite de tempo, seja também você começar a direcionar a conversa para um outro lado, ou quando ela falar só de problema, você só escuta. Como seria você contar também os seus problemas? E aí a gente entra num ponto muito interessante, né? Que é a mulherada falando assim, eu sei que vocês falam, eu não quero preocupar minha mãe. Não quero preocupar minha mãe. Se eu contar os meus problemas, ela vai ficar muito preocupada. Ela não vai saber lidar. Ela, coitada, ela é muito ingênua, ela é muito frágil. Nossa. E aí, que bom que a gente tocou nesse assunto, porque chega num ponto super importante aqui. Você diz que sua mãe sofre, você diz que você não quer preocupar a sua mãe, e aí você acaba incentivando uma relação onde só ela reclama, onde a sua vida tá perfeita, você não compartilha nada, e depois você acha ruim porque que as pessoas não te perguntam as coisas. E depois você acha ruim porque as pessoas estão achando que sua vida tá perfeita na Europa. Só que você fica poupando sua mãe, poupando seu pai das coisas. Joyce, mas não quero preocupar, mas também não quero que ficar se metendo. Ué, mas não tem nada da sua vida que você pode contar? Não tem nada, 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 nada que você pode contar? Como é que funciona isso? Sabe? E aí, acaba também, além disso, mandando você coloca sua mãe ou seu pai numa posição de incapacidade. Isso mesmo, isso é muito importante. É como se eles não tivessem a capacidade de lidar com os problemas, ou não tivessem a capacidade, a estrutura de saber dos seus desafios. Sendo que, eu vou te lembrar de um negócio muito importante. Teu pai e tua mãe veio antes de você. Teu pai e tua mãe, eles te criaram com toda a insegurança, fragilidade que você diz que eles têm.
Mas a sua mãe fez isso. E aí depois de adulta, porque você mora fora, você virou super-heroína agora? Ai, minha mãe não consegue lidar com o fato que eu tô mudando de casa de novo. Ai, minha mãe não vai conseguir lidar com o fato que eu tô aqui quase pra ser mandada embora. Nossa, melhor eu nem preocupar ela com isso. Melhor eu ficar quieta na minha, sabe? Não falar nada. Mulher, para, né? Para. Tua mãe te criou com as ferramentas que ela tinha. E agora você tá colocando como se ela fosse essa coitadinha. Essa pessoa assim, ó, que não tem capacidade nenhuma. E aí com isso, sua mãe fica desse tamaninho, você vira a heroína de sei lá o quê. E a relação de vocês vira o quê? Só você escutando. Não trocando nada. E cada vez mais você passando a mensagem que você é forte e indestrutível, que ninguém precisa perguntar nada, que ninguém precisa te ajudar. Você vê como que você cria o seu próprio inferno também? A gente cria o nosso próprio inferno, o nosso paraíso. E eu te pergunto, o que é que você está criando na sua vida? O quê? Sabe? Aí você não... E ainda tem uma coisa, né? Além de passar essa mensagem, você ainda vai com aquele sentimento ali de que, nossa, se eu reclamar, eu sou ingrata. Nossa, o que eu tô reclamando, né? Minha vida tá ótima. Ou até sentindo a sensação de que seu pai e sua mãe não ligam pra você. Ligar de se importar, né? Pessoal. E a questão da relação com os irmãos é um pouquinho diferente. Porque às vezes você teve uma relação com seu irmão na infância, até porque vocês foram criados juntos, ou ali na infância tinha mais contato, e depois, natural, mulher. Os adultos as crianças crescem, viram adultos, cada um vai para sua direção. E como é que fica a relação? Antes, a relação ela era mitigada ali entre o pai e a mãe. O pai e a mãe faziam essa relação entre os irmãos acontecer. E depois que vira adulto, isso só vai acontecer como? As relações têm que ser nutridas. Com pai, com mãe, com irmãos. Não é porque tem um laço sanguíneo ali, de DNA, que vai ser sempre assim. Ou que vai ter sempre uma conexão. Lembra que a gente falou lá no começo? A questão de é muito mais do que o estar em contato, falar todo dia, ou estar presente. É a conexão, é o pertencimento. E a conexão e o pertencimento, ele vem através da nutrição, do dia a dia ali, você ir construindo isso. Eu gosto muito de trazer uma analogia para a questão das relações entre mãe, pai, irmãos, filhos, amigos também se pode pensar. As relações são como pontes que a gente constrói. E a gente está constantemente estruturando essa ponte. Então, pensa, a ponte entre os irmãos, antes ela era construída e fortalecida através dos pais. Quando você vai se tornando adulto, o pai deixa de construir essas pontes entre os filhos, entre os parentes, entre os amigos, e aí essa responsabilidade fica tua para fazer isso. E aí você escolhe trabalhar, estudar, tem menos tempo, muda de país, faz a sua forma a sua família. E a ponte? Quem vai construir aquela ponte, quem vai estruturar aquela ponte e trazer até um reforço ali naquela ponte é você. Só você. E aí, independente se você estiver perto fisicamente, longe fisicamente, se você liga todo dia, se você não liga, se você tem coisa em comum, se você não tem, como que você vai nutrir, como você vai fortalecer essa ponte? A ponte das relações entre pai, mãe, filho, ela pode ser uma corda. Só uma corda. Mas vai atravessar um abismo com uma corda pra você ver. Vixe, tem que ter, ó, força no braço. Nossa, você tem que ir lá e é difícil, dá medo que na corda pode arrebentar ou você pode cair porque você tá só segurando na corda. E o que seria fortalecer mais uma ponte, né? A conexão ali do que forçar uma corda? Ah, vou fazer uma conexão aqui de madeira, né? E aí é uma tora de madeira só. Ixi, e aí? Como é que é essa conexão?
Você vai ter que equilibrar para passar para outro lado, né? Ah, então vou fazer então corda, madeira, para ter um lugar para pisar mesmo, e aí vai fazer aquela ponte bamba, né? Melhor do que só a corda, melhor do que só a tora de madeira, mas ainda tá meio bamba. Se dá uma chovida, né? Se venta muito, tem uma tempestade, como é que fica a relação? Abalada, corre o risco de quebrar aquela ponte, romper aquela ponte. Vê só? E aí você vai construindo essas relações de acordo com o que você está disposta, o tempo que você quer dedicar ali para construir aquela relação, aquela ponte, fortalecer aquilo ali. Você vai deixar daquele jeito ali, com pouca manutenção? O que vai acontecer de acordo com o tempo? Vai enfraquecendo, né? Pois é. As relações com pai, mãe é a mesma coisa. E olha só que legal, quando a gente pensa nessa analogia das relações como uma ponte, além de nutrir, de ter que, né, fortalecer de acordo com os anos, senão ela vai quebrar. Tem o fato de que fazer uma ponte só de um lado é mais difícil. Se você tem a ajuda e o outro disponível para fazer do outro, opa, fica bem mais fácil. E se o outro não tá afim, se o outro não tá disposto a ter uma relação, nossa, você pode até construir a ponte aí, quem é engenheira que me diga. Só de um lado, né? Tentar aí chegar do outro lado. Fica muito mais difícil e o outro pode muito bem sabotar essa relação. Vê só? Você pode pegar, construir uma ponte de ferro ali, mas quando chegar na outra ponta, vai cair. Por quê? Porque o outro não tá afim. Não tá afim. E aí, a gente vem aqui para um ponto crucial. As relações são feitas de duas pessoas, dois lados. Os dois lados têm que estar dispostos. O outro, a gente não tem garantia de nada, não tem o que fazer. Então, nem se preocupe com o papel do outro. Se preocupe só com o que você tem responsabilidade. Não é culpa, lembra? Culpa não existe. Troca a palavra culpa por responsabilidade. A tua responsabilidade, a única coisa que você tem controle é pro seu lado da relação. O que você vai fazer? O que você está disposta? E lembrando que não tem como você fazer tudo. Você vai fazer a sua parte, uma parte, que pode ser o suficiente para ter uma relação se o outro estiver disposto. E você tem que saber até onde que você pode ir, até onde que você está se respeitando, até onde que realmente você está fazendo a sua parte. E não que você está querendo ali, ó, resolver tudo para todo mundo. Fazer a parte da mãe, do pai, sua, do irmão. Ah, não, mas eu quero muito essa família feliz, essa família doriana. Aí você cria o quê? Você cria um desajuste. Tu cria aí, ó, fica injusto. Porque mesmo que você faça tudo, as relações precisam do outro lado também. O outro também precisa estar disposto. Então fique preocupado em fazer a sua parte. Se respeitando. E deixa o outro também se sentir útil, empoderado, capaz de que ele também tem a parte dele a ser feita. Quando a gente vê o outro como muito coitado, frágil, ou ai, o outro não é responsabilidade do outro, é tudo minha. Ó, você vê o outro pequenininho e tu, querendo ou não, se coloca lá em cima, num pedestal. Como mulher, né? Uma super heroína. Que nem precisa ser, porque isso tem consequências horríveis. A gente pode até falar mais sobre isso. As consequências de né? Quando você pega e tenta fazer tudo, ser forte o tempo todo, você fica exausta. O outro não faz nada e se sente mal, você acha que você nem é digna de receber ajuda. Mas aonde você está se colocando? Você também é responsável. Se o outro tá te vendo como, ela dá conta de tudo. Sabe aquela filha que muitas das minhas seguidoras são essa filha? Que a mãe fala assim, ela não precisa, ela dá conta. Nossa, mas fulana, você nunca precisou de mim. Seu irmão precisava mais de mim. Você sempre deu conta, você sempre se resolveu. Olha só. Por que você passou essa imagem?
de que você não queria ajuda, que você não queria atenção. E isso é o contrário de se colocar como vítima, né? A vítima, ela faz o oposto. Ela todo o tempo se coloca como ó vida, ó céus, ó dor e se joga no chão. Agora o que você está fazendo é o contrário de não, eu dou conta de tudo, a culpa é minha, eu sou responsável por tudo. Ó! Não. Você vai fazer só a sua parte. E a sua parte é o suficiente. Olha lá no dicionário qual é o significado de suficiente. Suficiente. Fazer a sua parte, ver o que você está disposta, é suficiente. E é o necessário para você se respeitar, para manter as relações, para fazer os ajustes necessários para você, mulher que mora fora, manter essas relações, mesmo que num outro formato hoje, por você estar adulta, morando fora, formando a sua família, fazendo as suas coisinhas, certo? Muito bom. Se fez sentido para você, coloca aqui nos comentários, que eu quero saber. E vamos lembrar do emoji da nossa comunidade de mulheres expatriadas, que é o coraçãozinho amarelo. Então, se você chegou até aqui, coloca o coraçãozinho amarelo, tanto no Spotify quanto no Instagram. A gente consegue colocar os comentários aqui. É só arrastar para baixo e tem os comentários. Deixa seu comentário que eu vou responder todo mundo e eu quero saber o que você achou, o que você está passando, para eu continuar ajudando você, mulher que mora fora do Brasil, tá certo? Beijos e até semana que vem para o nosso último episódio da temporada do podcast Expatriada na Terapia no Spotify.